nós vamos calcular aqui o ganho energético desse bicho, sabendo que ele passa 70% do tempo forrageando e o restante ele passa descansando, certo? Então é 70% forrageando, 30% descansando. Nesse descanso, a taxa metabólica dele é essa daí. 30 mil joules por 3 mil joules por dia, né? Isso aumenta 20% durante o forrageamento, né? As fêmeas, elas dependem, então, se eu estiver olhando um ganho energético do dia, como é que eu faço, né? Eu tenho que calcular o que o bicho ganha comendo e o que ele gasta fazendo qualquer coisa, né? Então vamos lá para o que ele gasta. Ele gasta basalmente, né, descansando, ele gasta essa quantidade aí de energia. Tá? E quando ele está forrageando, isso aumenta 20%. Então 70% do tempo ele gasta 120% da taxa metabólica diária, essa daí. Tá? E no restante, ele gasta essa taxa metabólica. Então 30% do tempo ele vai gastar essa taxa metabólica. Então é isso aí que ele vai consumir. As fêmeas, aí, né, o trabalho está centrado em fêmeas, elas defendem o território de 100 metros quadrados. Cada metro quadrado do território produz 0,0005 gramas por dia por centímetro quadrado de capim. Tá? Então, o território é 100 metros quadrados, só que o que ele está fornecendo de rendimento do território está em centímetro quadrado. Então, a gente teria que converter isso. Então, para saber quanto que tem lá no território dela, a gente tem que saber quanto que o território inteiro gera em termos de gramas de capim por dia para esse bicho. Tá? Mas lembrando que ele só passa 70% do tempo forrageando. Tá? Então, ele consegue forragear não todo o território, mas somente 70%. Basicamente, a nossa equação que calcularia aí a variação energética do bicho, ou o que ele vai conseguir adquirir, vai ser a energia que ele ganhou comendo, menos a energia que ele perdeu consumindo. O consumo vai acontecer porque ele tem uma taxa metabólica, tanto no descanso quanto ele está ativo, e o ganho de comida, ganho de quanto que ele está... o quanto que ele está ganhando de energia vai ter a ver com quanto que ele consome de comida, que vai ser a massa de comida por unidade diária, vezes a área, vezes o rendimento dessa comida, vezes o tempo que ele gasta comendo essa comida. Tá? Então, se ele passasse 100% do tempo, ele conseguia forragear os 100 metros quadrados, mas ele não faz isso. O bicho forrageia somente 70%. Tá? Se a gente for aqui para o RStudio, eu coloquei isto aqui, né? Então tá aqui, o ganho do micrófono. Então a energia total é o que ele ganha menos aquilo que ele consome. O que ele consome vai ser consumo forrageando mais consumo descansando. O consumo descansando vai ser o tanto que ele consome de metabolismo basal vezes o tempo que ele passa descansando. O consumo metabolismo basal, isso aqui é 30 mil joules por dia e aqui é 1 milhão, tá certo. Então, o consumo dele é 30 mil joules por dia, o tempo que ele passa descansando é 0,3, então o quanto que ele gasta enquanto descansa vai ser o consumo. Descansando vai ser o consumo basal vezes o tempo que ele gasta descansando. Tá? E o consumo enquanto forrageia? O consumo enquanto forrageia vai ser o consumo vezes o tempo que ele passa forrageando, que é 1 menos o tempo que ele passa descansando, vezes 1,2. Por que 1,2? Porque é 20% a mais do que a taxa basal. Aqui, plan. Opa. Tá? E aí o total, o quanto que ele gasta consumindo. Então eu somo os dois, né? Consumo forrageando, consumo descansando, e veio daqui, 34.200 joules, ou 34 quilojoules, tá?
E o que ele gasta, e o que ele ganha, né? O que ele ganha vai ser, então ele tem uma área de 1 milhão de centímetros quadrados. A massa de comida por unidade de área é 0,0005 gramas por centímetro quadrado de capim. Grama de capim. O rendimento vai ser 40,6 calorias por grama de capim, só que todas as minhas outras medidas estão em joule. Quanto que vale isso? Uma caloria vale 4,184 joules. Então a gente vai converter isso em joule. Tá? Então o rendimento é 40,6 vezes 4,184, que é para converter em joule. Então qual que é o total aqui? Então a energia que ele ganha comendo vai ser a massa da comida por área, vezes a área, vezes o rendimento da comida, vezes o tempo que ele, vezes o percentual da área que ele consegue cobrir, que é 70% da área. E a energia total vai ser energia ganha menos energia consumida, que vai dar isso daqui. Tá? Se vocês forem olharem lá no livro, ele está com outras medidas, né? Mas é esse mesmo resultado. Ele também aproximou o 40,6 calorias, ele aproximou, acho que por 170, tá? E na verdade é 169,87 joules, que é o rendimento do capim, tá? Beleza. Então ficamos aqui para essa brincadeira de fazer contas, né? E vamos mudar de assunto, né? Vamos falar de polinômios. Então os polinômios, dentro daquela ideia que a gente discutiu na aula passada sobre representação simbólica, né? Os polinômios eles são muito úteis para nós para expressar relações que nós conhecemos para quantidades, né, que podem variar. Então, um polinômio, vamos supor, a cada, sei lá, cada uma dúzia de laranjas eu gasto R$3. Então, se eu quiser saber o preço de 10 dúzias de laranja, eu multiplico 10 vezes 3. Então, eu poderia colocar aqui, como a gente tem aqui, 3 vezes x, onde x é o preço unitário da dúzia de laranja, e aqui o 3 seriam quantas dúzias de laranja. Desculpa, o 3 seria o preço unitário das dúzias de laranja, e o x é o número de dúzias de laranja. Então eu posso calcular uma função de preço por dúzia de laranja comprada. Tá? Um outro tipo de polinômio, esse aqui é 4x² mais 2. Esse aqui é um polinômio, a gente vai ver daqui a pouco. É um tipo de polinômio que a gente chama de polinômio de primeiro grau, e esse aqui é um polinômio de segundo grau. Esse aqui expressa uma relação que a gente chama de linear. Por que linear? Se eu fizer um gráfico, naquele exemplo que eu falei, do preço das dúzias de laranja em função das dúzias de laranja, ele vai dar uma reta. Tá? E esse aqui, 4x² mais 2, não vai dar uma reta, vai dar uma outra coisa. Mas é um polinômio que a gente chama de grau 2. Tá? Então, um polinômio ele pode ser expresso de uma forma genérica, dessa forma que está aí. Então, ele é uma soma de termos em que cada termo unitário tem uma constante que multiplica a nossa variável elevada a uma certa potência. Então, essa notação aqui, ó, ela expressa qualquer polinômio. Se vocês pegarem, por exemplo, esse polinômio 3x e forem colocar aqui, então o que é? Vamos pegar do lado, do lado direito para o lado esquerdo. Então, olha só, 3x. Então, a0 vezes x elevado a 0, x elevado a 0 é 1. 1 vezes a0 é a0. Então, isso aqui seria o termo que não multiplica x. Que nesse caso desse polinômio é 0. Então, isso aqui tudo é 0. O a0 é 0. Tá? O a1 é 3, que é o número que multiplica x elevado a 1. No caso, todos os outros termos aqui para esse polinômio 3x são 0. Então, tudo para cá é 0 e esse aqui é 0 também. Esse polinômio aqui, o a0 é 2, tá? O a1 é 0, não tem nenhum termo multiplicando x. E o a2 é 4, que é o termo que multiplica x ao quadrado. E todos os outros termos são 0. Tá? Tranquilo? Então, professor, fala. pode repetir, porque eu me perdi. Então, ó,
todo e qualquer polinômio. Por que a gente, primeiro, vamos voltar um pouquinho. Por que a gente vai falar de polinômio aqui? Tem dois motivos. Primeiro, porque isso aqui é uma disciplina de matemática. E segundo, tá? Porque já que é uma disciplina de matemática, uma das coisas que a gente vai explorar bastante aqui são funções matemáticas que nos sirvam. Então, a gente vai ver, vamos falar sobre polinômios de maneira geral, porque eles são super úteis, super fáceis de trabalhar. Vocês podem achar que não, mas eles são super fáceis de trabalhar. E um polinômio ele pode ser expresso dessa forma que está aí. Um polinômio genérico qualquer, ele é uma soma de termos, onde cada termo é o quê? É uma constante vezes x elevado a alguma coisa. Então, como eu falei para vocês, esse primeiro polinômio aqui tem grau 1. Então, o que é um polinômio de grau 1? O polinômio de grau 1 é aquele que, no máximo, tem um termo A1 que multiplica x1. E tem um termo A0 que multiplica x a 0, que é 1. Tá? Beleza. Então, pô, Maria, mas polinômio, eu aprendi isso lá na escola, né? Porra, aqui é universidade, é biologia, não preciso de nada disso. Pois é. Na verdade, você pode usar sim, e nós vamos usar agora, nesse momento. Então, eu vou mostrar para vocês um polinômio que está super na moda, que é um polinômio que é a base dos modelos epidemiológicos. Tá? Esse polinômio chama lei da ação de massa. Então, a gente vai pegar o caso mais simples aqui, o modelo mais simples epidemiológico. Vocês vão ver por que ele é simples? Porque ele reduz bastante a variabilidade natural que pode ter um sistema como esse. Tá? Então, na epidemiologia, a gente tem uma série de coisas que podem influenciar o contágio. Né? Mas, dentro desse modelo aqui, basicamente estão todos os elementos. Tá? Mas a gente vai apresentá-los de uma maneira super simplificada. Então, uma das coisas que simplifica o nosso modelo são os pressupostos. A gente vai ter um pressuposto aqui, que aí vocês podem agora começar a entender por que ele é simples, que o primeiro pressuposto é o seguinte: todo mundo é igual. O que significa que todo mundo tem a mesma capacidade de pegar a doença e a mesma capacidade de transmitir. Você percebe que esse aí pode ser um pressuposto irreal. Pessoas diferentes poderiam ter capacidades diferentes, tanto de ser infectadas quanto de transmitir. Mas esse é um modelo simples. Tá? A outra coisa, nós vamos assumir aqui que existe o que a gente chama de mistura perfeita. Mistura perfeita significa que quando os indivíduos estão no recinto interagindo, todo mundo tem iguais probabilidades de interagir com todo mundo. Tá? Esse também é um pressuposto que não é muito real. Por exemplo, zonas de contágio, a gente sabe que as zonas de contágio são mais comumente aquelas zonas onde você tem concentração de pessoas e nem todo mundo encontra todo mundo ao mesmo tempo. Por exemplo, uma estação de metrô, um ponto de ônibus, uma sala de aula. Né? Mesmo numa sala de aula, percebe? Se eu tenho um infectado aqui, as pessoas que estão distantes dele não têm a mesma chance de serem infectadas naquele evento. Mas nós vamos simplificar a coisa. Todo mundo tem a mesma chance de transmitir e todo mundo tem iguais chances de encontrar todo mundo num evento que pode ter uma transmissão. Tá? Então, se a gente tem que a proximidade não influencia a transmissão, os indivíduos interagem randomicamente com todo mundo e todo mundo é igual, todo mundo é idêntico nas propriedades de receber ou transmitir o vírus, a consequência é que o vírus vai ter iguais chances de passar de infectados para não infectados. Então, eu posso... Vamos tentar ver um caso aqui. Imagina que vocês têm uma população com 10 indivíduos e tem 4 que estão infectados. Tá? Quais as possibilidades de contato que eu posso ter com potencial contágio? Né? Então, imagina que vocês têm aqui, os não infectados são esses daqui, 1, 2, 4, 5, 8, 9. E os infectados são esses aqui, 3, 6, 7 e 10. Então, os infectados estão em azul,
os não infectados estão na cor transparente. Tá? Então, vamos assumir que cada indivíduo encontra o outro, em média, 3 vezes por dia. Tá? A título desse exercício aqui. E vocês percebem que isso, inclusive, essa média de encontro ela não é tão irreal assim. Você pode fazer um estudo de ver quantas vezes a pessoa encontra outra dentro do metrô. Quantas pessoas ficam num raio de meio metro a 1 metro dentro do metrô. Obviamente que isso aí varia ao longo do dia, né? Então tem certos horários que é mais, tem certos horários que é menos, etc. Mas você pode adotar uma coisa que é muito comum dentro da modelagem. Você assumir um valor médio. Tá? Então vamos supor que eu tenho 4 infectados, então eu tenho 6 não infectados, eles se encontram 3 vezes ao dia. Qual que é o número de encontros passíveis de transmissão? Já que eu pergunto, não dá para vocês responderem, né? Mas vocês concordam? E se não concordam, abra o áudio aí e me falem. Que vai ser 4 vezes 6, né? São 4 que podem encontrar 6. Vezes 3, que é o número de vezes, em média, que cada um encontra o outro. Então, vai ser 4 vezes 6 vezes 3. Então, 4 vezes 6 dá 12, vezes 3 dá 72. Né? Dá 3 vezes 4 vezes 6. Agora, se a chance do contágio é 1 em 1000, qual que é a taxa de contágio desse sistema aí? É 72 dividido por 1000, ou vezes 1 milésimo, né? Que é 0,072. Então, a nossa transmissão, o nosso percentual de transmissão é 0,072 eventos, tá? Ou melhor, por evento de encontro. Vamos supor que isso aqui seja um dia esses 4 infectados encontram os 10, mas a taxa é essa taxa baixa aqui. Na média, eu vou ter 0,072 infectados por dia, tá? Então, eu precisaria aí de 100 dias para ter 7 infectados. Uns 10 dias eu encontro um infectado, encontro 0,7 infectados. Tranquilo? Se não responderam, é porque deve estar tranquilo. Então, recapitulando. Fala. Professor, esse quadro que você está fazendo... Oh, meu Deus, eu estou tocando na tela, ninguém está vendo isso. Mas, assim, você está fazendo... Você está multiplicando... Isso. Você está multiplicando o valor correspondente de cada infectado pelo de não infectados? Ó, é isso? É o seguinte. Cada não infectado... Sim. encontra um infectado 3 vezes por dia, uma média. A gente assumiu que eles se encontram 3 vezes por dia. Então, se cada infectado encontra 3 vezes cada não infectado encontra 3 vezes cada infectado, eu tenho 3 vezes este número aqui, que é 4. Então, esse camarada aqui vai encontrar esses daqui 12 vezes. O que interessa não é encontrar não é encontrar este infectado. É qualquer infectado vai poder transmitir para o não infectado. Então, vamos só recapitular. Como é que eu modelo isso? Então, vai ser o número de infectados vezes o número de não infectados. Tá? O número de não infectados ele pode ser descrito também como o total menos o número de infectados. E aí eu tenho dois parâmetros que conseguem descrever as 3 informações importantes. O total e o número de infectados, e o de não infectados é um menos o outro. Então, fica tranquilo. Certo. Então, é 4 vezes o 6, vezes o número de encontros por dia. Lembra que eu falei lá que você pode, inclusive, modelar isso no metrô, por exemplo? Quantas pessoas, quantos encontros eu tenho para cada um dentro do metrô? Isso provavelmente tem um pico ali, no horário de pico, tá? Mas você pode fazer estudos com câmera e avaliar isso, tá? Vezes 1 milionésimo. Esse 1/1000 aqui é a taxa de infecção. Taxa de infecção, então, teria que vir de algum outro estudo, onde você tem encontro entre pessoas e avaliação da taxa de transmissão. Tá? Então, como é que eu poderia expressar essa lei de massa através de uma fórmula? E o que é que eu vou expressar através dessa fórmula?
O que eu vou expressar aqui é a taxa de contágio por unidade de tempo. Então, a taxa de contágio que a gente mediu lá foi o quê? Foi o número de indivíduos infectados vezes o tempo médio, vezes o número de contatos, vezes a proporção dos contatos que geram infecções, né? Então, vezes o número de não infectados, né? Então, vai ser número Então, eu posso expressar da seguinte forma. Então, é o número de infectados vezes a taxa de contatos, né, a média de contatos, vezes a chance de contágio, vezes o número de não infectados. Tá? Então, é NBC vezes K menos M. Isso vai dar esse gama aqui, que é a nossa taxa de infecção. Se a taxa de infecção está variando com o número de infectados, então perceba, eu tenho uma variável que é a taxa de infecção. Ela está variando ao longo do tempo, mas ela varia com o quê? Varia com o número total da população? Não, o total da população é o mesmo. Varia com o número de contatos médio? Não, isso também é constante. Varia com a chance de contágio, né? A proporção de contágio? Não, isso aí também é constante. A única coisa que varia no nosso sistema é o número de infectados. Tá? Então, como é que varia a taxa de contágio com o número de infectados? Então, é essa relação aqui, ó, taxa de contágio com o número de infectados. Me digam uma coisa, qual é o grau? Isso aqui é um polinômio, tá? Substitui o gama por y e o n por x, vocês vão ter uma série de constantes multiplicando x aqui. Mas me digam, qual é o grau desse polinômio? Eu vou até escrever aqui, ó. Colocou, né? Cortou o centímetro quadrado. Grau 2, segundo grau, melhor dizendo. Todo mundo concorda que é grau 2? Se já leram o livro, vocês devem concordar que é grau 2, né? Mas do jeito que eu apresentei, não parece que é grau 2, né? O negócio é que eu tenho que... Oi? É de grau 2, porque o n multiplica com n e fica de π ao quadrado? Exatamente. Então, se eu expandir isso daqui... Peraí que eu tenho que voltar lá que eu estava olhando para vocês. Se eu expandir isso daqui, como é que vai ficar? Vai ficar NBCK menos n ao quadrado BC. Tá? Então, expandindo isso daqui, eu vou ter uma função de segundo grau. Então, NBCK é o nosso termo é o nosso termo A1 e o n quadrado BC, né, é o nosso termo A2. Tá? Então, o BCK é A1 e BC é 2. Beleza. Então, até agora, né, então a gente viu uma lei de massa que tem um polinômio de segundo grau e agora a gente vai falar de uma outra coisa. Tá? Vamos voltar um pouquinho. Então, vocês compreenderam a ideia de polinômio, compreenderam que a gente pode usar polinômios para fazer modelos, etc. Né? Vamos falar um pouquinho de equações. Né? Então, uma equação é quando eu tenho uma notação simbólica como essa, tá? Que é igual a alguma coisa. Então, igual, ele é um sinal lógico. Uma coisa que está do lado de cá é igual a coisa que está do lado de lá. Né? E essa é uma expressão verdadeira. Tá? Então, uma equação ela expressa uma igualdade entre duas partes. O que tiver de um lado do igual é necessariamente igual ao que está do lado do igual. Tá? Eu posso verificar, quando eu tenho símbolos, né, quando eu tenho conjuntos variáveis que são expressos por variáveis, né, x, y, z, x ao quadrado, eu eventualmente posso fazer a verificação se a igualdade é real, se ela é verdadeira. Né? Então, por exemplo, essas duas aqui, a verificação é simples. Né? 2 mais 2 é igual a 4. Se eu somar 2 com 2 aqui, eu tenho 4, fica 4 é igual a 4, então isto é verdadeiro.
Mesma coisa de baixo. 5 mais 5 é igual a 10. Então, 5 mais 5 é 10, fica 10 é igual a 10. Tá? Então, quando eu verifico se essa igualdade é verdadeira, se eu não tenho operações envolvendo variáveis, aí x, então isso é o que a gente chama de trivial. Tá? Trivial quer dizer que não contém símbolos. Não quer dizer que seja simples. Então, eu quero que vocês agora botem aí no R, tá? E façam essa verificação aqui, a raiz quadrada de 3.567,25 dividido por 235,6 dividido por 21,67 vezes 1 sobre 0,1795644 é igual a 1. Verifiquem aí. Tá. Então, dessas equações que contêm símbolos, né, que contêm variáveis, que a gente vai chamar de não triviais, essas equações elas vêm em duas categorias. A gente tem equações que são chamadas de equações identidade. Tá? A equação identidade ela vale para todos os valores daquela variável. Então, uma equação não trivial vai ter variáveis, vai ter representação simbólica. Tá? A gente representa uma variável utilizando um símbolo que pode assumir valores aleatórios. Tá? Então, por exemplo, essa daqui, x mais 1 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Quando eu digo que isso daqui é uma identidade, significa que isso aqui funciona para todos os valores de x. Qualquer que seja o valor de x. Se eu colocar aqui mais infinito, mas 1 milhão aqui, no valor de x, então 1 milhão mais 1 ao quadrado vai ser igual a 1 milhão ao quadrado mais 2 vezes 1 milhão mais 1. Tá? Então, isto aqui vale. Se eu colocar menos 1 aqui, também vale. Se eu colocar 10, também vale. Então, isso aqui vale para todos os valores de x. Tá? Mesma coisa aqui. Aqui a gente tem uma igualdade trigonométrica. Tá? Não sei se vocês lembram, mas a tangente de um ângulo qualquer é a mesma coisa que o seno dividido pelo cosseno. Outra coisa, então, além de provar aquela anterior, eu quero que vocês provem isso aqui, ó, que x mais 4 ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado mais 8x mais 16. Como é que se prova isso? Tá? Aqui se prova como? Você expandir esse binômio aqui, expandir esse polinômio, se é x mais 4 vezes x mais 4, vocês fazem a distributiva, então fica x ao quadrado mais 4x mais 16, vocês somam 4x com 4x, dá 8x. Então, simplificando, fica do lado de cá x ao quadrado mais 8x mais 16 é igual a x ao quadrado mais 8x mais 16. Aí vocês provaram que essa é uma igualdade que vale. Tá? Beleza. Então, eu tenho aquelas igualdades que valem para todo mundo, que são as chamadas identidades. E eu tenho as chamadas equações condicionais. Elas só valem para alguns valores. E esses valores que satisfazem aquela condição são chamados de soluções. Tá? Então, a solução de uma equação... vocês acharam soluções de equações ali durante o colégio de vocês. Não, vocês acharam soluções de equações condicionais. Como é que faz isso? Né? Então, como é que eu tenho uma equação condicional? Então, por exemplo, quando eu falo que x ao quadrado mais 8x mais 16 é igual a 36, só tem alguns valores de x que satisfazem isso aqui. Percebe que aqui qualquer valor de x satisfaz. Aqui não. Aqui tem um conjunto pequeno de valores. E eu sei aqui, porque o polinômio é grau 2, que só tem 2 valores que podem satisfazer essa equação. Eventualmente, não tem nenhum valor real que satisfaz essa equação. Tá? Então, por exemplo, x ao quadrado mais 8x é igual a 20. Então, é como a gente simplificaria essa equação aí. Que número que elevado ao quadrado mais 8 vezes ele dá 20? Eu posso chutar aqui. Então, vamos supor 1. Então, 1 ao quadrado mais 8 dá 9. 9 não é 20. 2. 2 ao quadrado dá 4. 2 vezes 8, 16. Opa,
2 mais 16 dá 20. Mas essa é uma das soluções, tá? Eu tenho uma outra solução aí que é um número negativo. Um número negativo que elevado ao quadrado dá um positivo, que somado 8 vezes ele, né? Ele ao quadrado é maior do que 8 vezes ele. Maior quanto? 20 unidades. Então dá para a gente resolver aqui usando o Bhaskara, né? Vocês devem lembrar da formulazinha do Bhaskara. Mas beleza, a gente deixa isso para... Então vamos tentar 10. Menos 10 ao quadrado dá 100. Menos 80 dá 20. Então o que satisfazem isso aqui são 2 e menos 10. Tá? São as duas soluções. E essa aqui, ó, 1 mais x ao quadrado é igual a 0. Que número satisfaz ela? Deixa eu até voltar aqui para a aula para ver se vocês têm alguma ideia. Alguém dá um chute aí? Se vocês... O número inteiro não rola não, né, professor? Pois é. Para a gente solucionar, o que aconteceria? A gente teria... Não, real, na real. Isso. O número inteiro não funcionaria, o número real também não funcionaria, né? Como é que não funcionaria? Se vocês subtraírem os dois lados da equação, percebe, quando vocês estão com uma equação, tudo que vocês fizerem de um lado, vocês podem fazer do outro. É uma equação, tá? Na aula que vem a gente vai ver inequação, aí é um pouco diferente. Então, se você somar alguma coisa aqui e somar a mesma coisa do outro lado, continua valendo a igualdade. Se você multiplicar por alguma coisa aqui e multiplicar por outro lado, continua valendo a igualdade. Então, nesse caso aí, o que a gente faz? A gente poderia subtrair um dos dois lados. Ficaria como? X ao quadrado é igual a menos 1. Então, x é igual a raiz de menos 1. Ou seja, essa equação aí, ela não tem solução real. A única solução para ela é o menos 1, raiz de menos 1. Mais ou menos raiz de menos 1. Tá? Que é o que a gente chama de número complexo. No caso, é um par conjugado de números complexos, que é mais ou menos raiz de menos 1, ou mais ou menos i. Né? É um número que não tem parte real, ele só tem parte igual. Então, A1 vezes x mais A0 é igual a 0, é o que a gente chama de equação polinomial. Então, é uma equação e ela é condicional, porque ela vai ter que satisfazer, eu tenho um valor só que satisfaz isso aqui, tá? E ela é de primeira ordem, porque eu tenho o coeficiente maior aqui, o coeficiente 1. E qual é a solução para isso aqui? Só tem um valor de x que satisfaz isso, e eu posso resolver. Então, eu subtraio os dois lados de A0, né? Então fica A1x é igual a menos A0. Divido os dois lados por A1, fica x é igual a menos A0 dividido por A1. Então essa é a única solução para esse polinômio. Tá? Aqui um outro exemplo, né? Aqui também eu tirei lá do livro, né? Que é um exemplo que ele dá de como a gente pode usar polinômios para fazer estimativas, né? Então ele tem lá um dado que essa população desse bicho aí, em média, tem uma proporção de machos e fêmeas de 2 para 3. Então 2 machos para cada 3 fêmeas. Durante a estação de reprodução, as fêmeas aí, cada fêmea coloca em média 5 ovos, dos quais 3 sobrevivem. Então ao final da estação, esses filhotes emplumam e saem, mas eles não são adultos, tá? Então, aí o problema, né? Então, se vocês tiverem uma contagem de indivíduos no final de uma estação reprodutiva que tinha 70 aves, quantos são os machos adultos? Eu tinha um negócio super legal aqui para fazer sobre a taxa de contagem, eu vou até voltar lá. Mas como é que seria? Então eu tenho uma proporção em que eu não sei quantos machos tem, não sei quantas fêmeas tem, não sei quantos filhotes tem. Mas eu sei que eles obedecem a algumas proporções rígidas. Então eu tenho, nesse caso, né, em média. Então eu tenho machos, tem dois machos para cada 3 fêmeas. Então eu poderia dizer que 2 vezes x mais 3 vezes x dá o número de machos e fêmeas adultos. Não é? E tem mais. Cada fêmea teve 3 filhotes que foram emplumados e se tornaram indivíduos juvenis que foram contados. Então eu tenho 2x mais 3x mais 3x, que é o número de fêmeas, vezes 3. Certo? E isso, segundo o problema lá, deu 70 indivíduos.
Então eu poderia fazer 2x mais 3x dá 5x, mais 3x vezes 3 é 9x, então 5x mais 9x dá 14x. 14x é igual a 70. Então x é igual a 5. Quantos machos tem? 2 vezes 5. Então tem 10 machos. Quantas fêmeas tem? 3 vezes 5 tem 15. Quantos filhotes tem? Tem 45. Cada fêmea dessa, cada uma dessas 15 fêmeas teve em média 3 filhotes, que dá 45 filhotes. Percebe que é uma continha simples, tal, mas isso aí vai ser a base depois para a gente estudar o crescimento populacional. Então, uma taxa de crescimento constante simples como essa, ela gera na população um crescimento exponencial. Tá? Se a taxa de mortalidade é menor que a taxa de natalidade, a tendência é um crescimento exponencial e a gente vai explorar isso em algumas próximas aulas. Tá? Aqui eu queria mostrar para vocês um negocinho que eu fiz que eu achei super bacana, que é sobre a lei de ação de massa, né? Então a gente tem que a taxa de contágio vai ser o número de infectados, mais o número de encontros, mais a taxa de infecção por encontro, vezes o nosso número de não infectados, que é K menos N, né? Então eu posso fazer aqui, ó. Vamos supor que eu vou variar aqui a população, no número de infectados, eles variam de 1 até 1000, tá? Então, eu tenho uma população de 1000 e o número de infectados varia de 1 a 1000. Como é que varia a taxa de infecção? Né? Então, vocês me disseram que era um polinômio de segundo grau. Eu vou lembrá-los que o polinômio de segundo grau é uma parábola, certo? O que será que vai dar se eu fizer a taxa de infecção pelo número de infectados? Eu devo ter a figura da parábola. Então, eu boto aqui K igual a 1000, N é igual a 1 até 1000, né, um vetor de 1 até 1000. B, a gente vai assumir agora uma taxa de infecção, que é do exemplo lá do livro, de 0,3, desculpa, a taxa de encontros de 0,3 encontros entre esses seres aí, no caso eram bichos lá, e a taxa de infecção é 1 em 1000. Então agora eu vou criar uma função, aqui no R, que vai calcular a taxa de contágio usando essas constantes. Usando as constantes e o vetor do número de infectados. Agora eu vou plotar o número de infectados, a taxa de infecção em função do número de infectados. Vou plotar de novo para ver se aparece. Isso aqui, gente, é uma parábola, tá? Que é a figura que sai de uma função polinomial de segundo grau. E essa é uma parábola de boca para baixo. Por que ela é de boca para baixo? Porque a nossa variável aqui, que é o n, tá? O termo quadrático dela, né? o termo de segundo grau, ele é negativo, é menos n ao quadrado vezes bc. Então, por ser menos n ao quadrado vezes bc, quando o termo quadrático é negativo, a gente tem que a parábola é de boca para baixo. Percebam. Então, em toda a infecção, pelo nosso modelo super simples, quanto mais no começo da infecção, quanto mais pessoas se infectam, maior é a taxa de infecção. Isso é até a metade do tamanho populacional. A partir desse momento em que metade da população está infectada, o que acontece? Você prevê que a taxa de infecção vai diminuir. Tem uma razão biológica para isso. Quanto mais gente se infectou, menos gente pode se infectar. Porque só os não infectados podem se infectar. Então, os não infectados se tornam cada vez mais raros. Então, não tem encontro mais entre o infectado e o não infectado. Por quê? Porque praticamente não tem mais não infectados. Então, a partir de metade da população infectada, a gente começa a ter uma diminuição natural do número de infectados. Mas, então, o modelinho matemático simples, ele é a base de várias previsões a respeito de como vai funcionar a taxa de infecção. E percebam uma coisa, e aqui é por isso eu falei lá para quem estava fazendo aula de Ecologia 3 comigo lá no começo do semestre, é por isso que medidas de distanciamento social que diminuem a taxa de encontro,
e o uso de máscara e lavar a mão, que diminui a taxa de transmissão, fazem com que essa sua velocidade de crescimento diminua. Um polinômio de segunda ordem. Então, gente, aqui tem um polinômio de segunda ordem. Pode não parecer que é de segunda ordem, tem 3x menos 2 vezes x menos 4, mas é só ver que você está multiplicando. Esse x maiúsculo aqui foi erro, tá? É x minúsculo. Então, o 3x vezes x vai dar 3x ao quadrado, né? Então, isso aqui vai ser um polinômio de segunda ordem. Batendo o olho aqui, vocês conseguem encontrar uma solução sem usar o Bhaskara? Agora eu mudei para olhar para vocês. Vocês conseguiriam achar uma solução aí? Percebe? É uma solução, é um polinômio de segundo grau, então deve ter duas soluções, mas sem usar o Bhaskara e sem expandir para achar a função estendida de segundo grau que você usaria no Bhaskara, vocês conseguem calcular e quais são as soluções? Não? Sim? X é igual a 4, por exemplo. Muito bem, Letícia. Então, abre o seu microfone aí e diz para a gente como é que você chegou a essa conclusão. Se o x for igual a 4, o segundo elemento vai ser 0. E aí a gente vai acabar multiplicando 3x menos 2 por 0, e isso vai zerar tudo, e vai ficar 0 por 0, vai ficar 0 igual a 0. Maravilha, Letícia. Então, para quem não sabe, toda vez que eu tenho A vezes B é igual a 0, necessariamente, ou A é 0, ou B é 0. Não tem outra solução. Então, nesse caso aqui, ou as duas soluções é ou isso é 0 ou aquilo ali é 0. Não, peraí aqui. Deixa eu voltar lá para a aula. Então, as duas soluções aqui são ou o 3x menos 2 é 0 ou o x menos 4 é 0. Como ela falou, então aqui um 4 é uma solução. E aqui? Aqui 3x menos 2 também vai ser uma solução. 3x menos 2 ser igual a 0 também vai ser uma solução. Somo 2 dos dois lados, que 3x é igual a 2, x é igual a 2 terços. Então, 2 terços é uma solução e 4 é outra. Tá? Então, polinômios dessa forma, S1 vezes x menos R1 vezes S2 vezes x menos R2 é igual a 0. As soluções são R1 sobre S1, R2 sobre S2. Deixa eu falar um negócio para vocês. Com isso aqui, ó, com essa proposição aqui, vocês conseguiriam derivar a fórmula do Bhaskara. Essa aqui. Essa fórmula do Bhaskara, ela vem dessa solução aqui. É um caso geral para quaisquer valores, mas ela se aproveita dessa propriedade aqui, que a solução para essa equação de segundo grau é essa aqui. Tá? Porque qualquer polinômio de segundo grau você poderia expressá-lo como a multiplicação de dois termos de grau 1 para poder encontrar. Para quem não lembra, o Bhaskara se eu tenho os termos, né, A0 multiplicando A0, que é o termo que multiplica x, A1 que multiplica o x e A2 que multiplica o x quadrado, né, os dois valores de solução para a equação de segundo grau vão ser menos A1, que é o termo que multiplica x, né, mais ou menos raiz de delta. E esse delta aqui ele tem um valor especial, porque se esse delta for menor do que 0, não tem solução real. Se esse delta for 0, eu tenho uma solução, são duas soluções idênticas, que é menos A1. Né? E se esse delta for menos A1 sobre 2A2, e se esse delta for maior do que 0, então eu vou ter duas soluções diferentes. Tá? Então, esse valor de delta é o A1 ao quadrado menos 4 vezes A2 vezes A0. Tá? Então, o delta é chamado também de determinante da função de segundo grau. Então, beleza. Aqui, se eu desse isso aqui para vocês, lei da ação de massa, eu tenho aqui que o número de infectados vai ser NBCK vezes N ao quadrado vezes BC. Esse C aqui era para ser maiúsculo, tá, gente? Ele está minúsculo aqui, mas está errado. Então, se vocês tivessem uma população de 1.080 indivíduos e tivessem um total
de uma taxa de infecção naquele dia de 3 infectados, né? A taxa de diária aí entre esses seres é de 0,3 indivíduos por dia e a proporção que gera a transmissão é 0,01, qual seria o número total de infectados? Como é que a gente resolveria isso? Eu colocaria o 1080 aqui, né? Colocaria o 1080 aqui no K, né? Colocaria o B 0,3, o C 0,03, C 0,01. A taxa que eu tenho é 3 infectados. Então vocês conseguem calcular aqui e chegar a um valor. Tá? São duas possibilidades, tá, gente? Vão dar duas respostas. Essa eu vou deixar para vocês tentarem aí sozinhos para fazer.